Graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estou feliz em estar com os irmãos de manhã e nesta noite também, para que sejamos edificados com a palavra de nosso Deus. Gratidão a Deus por ter nos escolhido, como eu havia dito de manhã, e prove a Deus a nos escolher para que hoje juntemos aqui como uma igreja para glorificar o seu nome também, sermos edificados com a palavra dele. Para a nossa edificação nessa noite, eu gostaria que abríssemos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Diz a palavra do Senhor: Saiu, pois, Abraão do Egito para Negueb, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gados, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar, que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor e como a terra do Egito. Como quem vai para Zoar, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois de Ló se apartou dele: Ergue os olhos e olha desde onde está para onde? Para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda a terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manré, que está junto a Abraão, e levantou ali um altar ao Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida. Nós queremos que, neste momento, que nos venha instruir, para que saiamos daqui edificados, instruídos, para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, te agradecemos. Amém. Alguém certa feita observou que a vida parece ser organizada de maneira contrária. Isso porque nós somos chamados a fazer algumas escolhas mais importantes no momento em que temos menos experiência para nos guiar. Por causa disso, muitas vezes nós, com frequência, escutamos expressões de arrependimento como: se eu soubesse.
Se eu tivesse que fazer tudo de novo, mas essa é a mesma qualidade de vida que revela a nossa incapacidade de lidar com a vida sozinhos. Na verdade, uma pessoa sábia é aquela que aprende a lição de que nós precisamos de dar atenção àquela que é a admoestação bíblica. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheço-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 6 e 5. Abraão, apesar de ser pai da fé, mas também ele demorou para aprender esta lição e por isso falhou em algumas escolhas que ele fez. Por isso eu gostaria nessa noite pensar com os irmãos sobre o seguinte: a supertendência de Deus nas escolhas humanas. O texto que nós lemos é um dos 3 textos que conta a história de Abraão e Ló. Depois de Abraão sair de Ur de Caldeus, a Bíblia nos informa que Abraão era arameu, pai de Ló chamava Arã. E este homem era irmão de Abraão, mas morreu no Ur de Caldeus, então Abraão passou a cuidar de seu sobrinho como seu próprio filho. Quando Deus chama Abraão e ele fez promessa a Abraão saiu junto com Ló para ir à terra que Deus prometeu a Abraão. Nós não sabemos se Ló também cria nesse Deus que chamou Abraão ou não, mas uma coisa é certa, os dois foram juntos. Aqui Abraão então separa de Ló nesse capítulo que lemos. O capítulo 14, Abraão liberta Ló quando foi levado cativo, e no capítulo 18 e 19, a destruição de Sodoma e Gomorra. Esses 2 homens viajaram junto desde Ur, eles também foram para Arã, eles deixaram Arã e foram juntos para Canaã. Não nos é dito no capítulo 12 se eles foram juntos para Egito, mas pelo que tudo indica, deve ser que sim. Agora retornam a Canaã e aqui nós vimos 2 homens enfrentarem escolhas. Aqui tinham que escolher. E essa escolha não era tão fácil, mas como nós podemos ver, o texto nos conta como é um texto narrativo. As cenas elas são bem distribuídas, então são fáceis de nos dividirmos. E quando nós olharmos para o texto sagrado, de versículo 1 ao versículo 4, aqui nós encontramos o retorno de Abraão à terra prometida. Embora Abraão tenha voltado do Egito com muita riqueza, ele voltou ao mesmo lugar de antes, onde ele havia saído. Ele estava voltando para ponto de partida, de acordo com as Sagradas Escrituras. A bênção de Deus, ou a bênção que Deus lhe deu no Egito, não podia justificar a sua ida para lá. Talvez ele poderia pensar: olha, Deus pode suprir as minhas necessidades aqui, eu não posso sair de Canaã. Mas mesmo assim, a Bíblia nos diz que por causa de fome tinha que ir para lá. Embora Deus, na sua misericórdia, possa trazer o bem, mesmo quando nós desobedecemos, ainda há um custo embutido na desobediência. Então, nós não podemos dizer o fato dele foi abençoado com muitas riquezas. Isso não significa que a sua desobediência não pode acarretar algumas consequências. Isso pode acarretar também consequências. Segundo estudiosos, egipciólogos acham que nesta época que Abraão esteve lá, os egípcios já haviam tido uma experiência de minerar prata e ouro. Portanto, a Bíblia nos mostra aqui que ele voltou lá com estas riquezas. E menciona aqui aquilo que nós podemos dizer
padrão de riqueza daquela época. Abraão era chefe tribal era considerado uma pessoa que tinha, quando a pessoa tinha mais ou menos 100 a 200 tendas, na sua companhia tem servos que pode chegar ao número de 100 tendas ou mais, e aproximadamente 100 camelos ou 1000 ovelhas. Isso poderia ser considerado um homem rico, de acordo com o padrão de riqueza da época. Portanto, Abraão era patriarca tribal, nesse caso era um homem nômade e que andava de lugar para lugar, e ele teve tudo aquilo que nós podemos dizer na cultura da época, um homem rico. Mas quando ele volta, a Bíblia fala que levantou altar, talvez fez um culto, nós podemos dizer assim, culto de acordo com como o povo cultuava Deus na época, então fez isso em gratidão a seu Deus. Abraão agora volta para o lugar do altar que ele havia erguido no passado, e aqui nós podemos ver que havia feito aquilo no princípio, agora fez de novo. No entanto, nesse ponto, Abraão fez o que deveria fazer. Ao invés de sair da presença do Senhor em busca de alguma segurança, agora ele está na presença do seu Deus, de novo. E nós podemos ver aqui algumas coisas interessantes. Em vez de se torturar por causa de sua falha, do seu pecado, agora ele ocupou fazendo aquilo que deveria fazer, adorar a seu Deus, cultuar a seu Deus. Como peregrino, fez altar invocando o nome de Yahvé, o Deus da aliança. Aqui Abraão voltou à terra que Deus havia prometido, que seria a sua terra e de sua descendência também. Aqui nós também podemos encontrar que algo que nós acabamos de afirmar aqui sobre as riquezas não foram obstáculos, algo que poderia ser o suficiente para criar obstáculos para que Abraão fizesse aquilo que foi chamado para fazer, ou foi proposto a fazer. Caminhar em direção às promessas que Deus havia feito. Embora ele ganhasse muita riqueza, ele sabe que tem uma promessa que Deus fez a ele. Então, Moisés coloca aqui a virtude de Abraão em contraste com o vício comum de muitos, quando ele relata que Abraão voltou à terra de Canaã. Ele poderia arrumar um pretexto justo, já que Deus me abençoou aqui nessa terra, quem sabe, talvez, Deus quer que eu fique aqui mesmo, e não preciso voltar para lá. Mas Abraão sabia que deveria voltar para a terra prometida. É ali que Deus o chamou para ficar. A riqueza não pode nem deve ser culpa para que não atendamos o chamado do nosso Deus. Muitas vezes isso nos atrapalha. Nós buscamos a riqueza a ponto de esquecer que nós devemos prestar louvor, adoração ao Deus que nos salvou. E nós podemos evitar extremos neste aspecto em si. Nós devemos pensar no que talvez vale mais a pena. Muitos colocam a piedade na pobreza, como se ser pobre justifica algo de que você é muito mais cristão, é muito mais piedoso que quem é rico. Como se fosse impossível cultivar a piedade se você é rico. A menos que a riqueza fossem jogadas fora, você não pode ser um servo verdadeiro de Deus. Há algumas pessoas que pensam assim, mas isso não é verdade. E muitos fanáticos afastam homens ricos da possibilidade da salvação, como se a pobreza fosse a única porta para entrar nos céus. A Bíblia não nos ensina isso. Por outro lado, nós também devemos tomar cuidado para que o mal oposto não aconteça conosco, para que as riquezas não sejam pedra de tropeço. O nosso caminho, às vezes, pode tornar muito difícil quando nós confiamos tanto nas riquezas. E isso pode nos sobrecarregar,
a ponto de esquecer Deus que nos salvou. Nós devemos ter também cuidado com isso, porque talvez prazer das riquezas podem nos impedir de avançar com facilidade em direção àquilo que Deus nos escolheu para fazer. Mas quando nós olharmos para o texto, nós vimos que com Abraão foi diferente. Ele, embora seja um homem rico, mas não esqueceu das promessas e da aliança que teve com o seu Deus. Aqui nós podemos ver a nossa primeira lição, então, que a fidelidade de Deus na sua promessa protegeu Abraão. Não porque Abraão era apenas um homem que cria nas promessas, de fato creu, mas Deus, na sua graça, na sua infinita misericórdia, protegeu Abraão e sua mulher Sara. Lá no Egito e toda a sua peregrinação, Deus tem cuidado. Deste modo, então, o povo de Israel pode aprender que Deus vai cuidar deles, porque esse texto foi escrito quando o povo saiu de Egito para Canaã, que é a terra prometida. O que é que Deus queria mostrar para esse povo naquela época? É que aquele Deus que cuidou de Abraão, que o pai desse povo, esse mesmo Deus vai continuar a cuidar deles também. Para nós que somos descendentes espirituais de Abraão, somos herdeiros da promessa desse mesmo Deus. Ele mantém fiel a sua aliança. E esta aliança ele fez conosco na pessoa de Cristo Jesus, na qual nós somos herdeiros também. Ele vai cumprir a sua aliança e nos dar o novo céu e a nova terra. Nós devemos crer nessa promessa e olhar firmemente para a promessa de novos céus e nova terra, sem nos distrair com as riquezas, não que elas não sirvam, servem sim, mas nós não devemos esquecer das promessas de nosso Deus. Nós devemos aguardar isso, aguardar a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não que, de fato, isso não venha a ser algo que perderíamos de vista. Então, é isso que a Bíblia quer nos ensinar, mas também que sempre descansemos na fidelidade do nosso Deus, porque Ele é fiel para cuidar de nós e nos guiar de maneira fiel em direção a estas promessas. Mas quando nós olharmos para versículos 5 a 7, que nós encontramos a contenda. Dificilmente será possível evitar confusão onde tem muitas pessoas. Isso não é tão fácil. Quando tem um número considerável de pessoas, a experiência confirma a veracidade do provérbio de que uma multidão costuma ser turbulenta. Aqui nós encontramos discórdia que pode chegar ao nosso meio de maneira indireta. Nós devemos ter essa consciência. A discórdia chega não necessariamente porque nós criamos, mas talvez as pessoas que estão ao redor de nós podem ser criadores de uma contenda que pode nos envolver. Aqui nós encontramos essa experiência bíblica em que algo poderia despertar inimizade mútua entre Abraão e Ló, seu sobrinho. Porém, isso também pode acontecer conosco se nós não vigiarmos. Nós podemos envolver na briga dos terceiros. Ló e Abraão estavam em paz, um com o outro, mas os seus pastores não. Aqui, então, nós podemos olhar para o texto e chegar à seguinte conclusão. Não há dúvida de que Abraão não havia instruído fielmente os seus servos. Contudo, os servos não cultivaram a paz. No entanto, nós devemos ver que muitas vezes nós podemos esforçar para que haja paz, mas pode ser que não tenhamos sucesso. Por isso devemos, de todas as maneiras, tomar cuidado para que a discórdia não se torne violentas.
Existiu discórdias aqui, de fato existiu. Abraão foi obrigado a separar do seu sobrinho, a quem amava ternamente como se fosse o seu próprio filho. Certamente, ele não teve melhor opção. Ele, se calhar, deve ter pensado em várias possibilidades para sanar aquela situação, mas a única conclusão que tinha é abrir mão de seu sobrinho. Algumas decisões, às vezes, vão ser difíceis de tomar. Porém, nós podemos considerar o desígnio de Deus por detrás desta história também. Nós podemos compreender que a separação, embora ela seja dolorida por Abraão, e esta separação foi triste, mas talvez seja adequado para curar o coração de Abraão. Isso talvez poderia trazer males latentes se os dois ficassem juntos. Havia um perigo de Abraão ficar muito satisfeito com o seu próprio sucesso. Talvez de achar que o seu sobrinho seria o herdeiro. Embora haja promessa de um filho, ele poderia achar que pode ser que ele seja. Deus acalma a doçura da riqueza com esta amargura da separação. Mas a Bíblia nos passa uma informação interessante, é que nessa região também habitavam cananeus e perezeus. Aqui, alguma coisa nós podemos compreender que estas palavras elas são instrutivas. Quando nós olharmos para o versículo 7, somos informados que naquele tempo cananeus e ferezeus habitavam naquela terra. Por que estes são mencionados aqui? Cananeus e ferezeus eram habitantes da terra, com certeza tinham também animais. Nós então podemos concluir que, já que eles são habitantes da terra, se têm animais, deveriam ocupar melhor parte da terra. A segunda razão que nós encontramos nessa palavra, embora apenas os servos estivessem discutindo, Abraão disse: não haja conflito ou contenda, pois somos parentes. Porque seria impossível os servos continuassem brigando sem que o Senhor se envolvesse nessa situação. Mas também ele previu que a amizade deles não poderia permanecer inteira por muito tempo, caso os servos continuassem a brigar. Nós aqui podemos ver a verdade que existe no vínculo daqueles dois homens, mas também aquilo poderia ser algo que poderia sofrer de alguma maneira caso continuasse a briga dos servos. Mas Abraão, não só isso, estava também preocupado com o testemunho. Eles não poderiam continuar conflito diante daqueles habitantes incrédulos de Canaã. Eu imagino talvez que esses habitantes da terra poderiam olhar para Abraão e Ló, vendo os servos brigando. Eles podem pensar: esses aqui dizem que adoram um Deus, Criador dos céus e da terra, mas eles são exatamente como a gente. Eles brigam o tempo todo. Ficam brigando e dizem que são diferentes, mas, afinal das contas, não são. Então, ele preocupou com testemunha. A nossa tendência é, muitas vezes, ter sempre o melhor. Nós achamos que quando nós tivermos o melhor, temos mais tempo com amigos, seríamos mais felizes. Viveríamos em paz, mas às vezes não é esse o caso. Tendemos a deixar a alegria de lado porque estamos a correr atrás de alguma coisa, objetivo que achamos que deveríamos alcançar, mas chegamos lá apenas para descobrir que aquilo era apenas enganação.
E quantas vezes a pessoa vai atrás de promoção? Não estou falando que isso é errado. Podemos buscar, sim, ser promovidos. Mas, às vezes, a promoção no seu lugar de serviço, embora pode trazer um salário melhor, mas tem desafios. Que você não vai ter tempo com a sua família, com os seus filhos, porque quer ganhar mais, e isso pode trazer problemas também. Não necessariamente quando nós achamos que se corrermos atrás de algo, é isso que vai nos trazer felicidade necessariamente. Às vezes não é. Ter muito pode trazer problemas também. Abraão tinha muito, Ló tinha muito, mas foi isso que trouxe problema. Você está buscando algo agora que pode causar conflito com sua família, amigos, igreja? O que será que você está buscando? Este conflito surgiu depois que Abraão fez coisa certa também. Armou a tenda, levantou o altar, adorou a Deus, mas de repente veio o problema. Muitas vezes nós achamos que quando a nossa vida está bem com Deus, indo à igreja, fazendo as coisas na igreja, participando dos trabalhos da igreja, e quando acontece um problema, a pessoa acha que não, mas não deveria ser assim. Eu faço tudo exatamente como eu deveria fazer, mas eu estou passando por problemas. Isso não pode ser. Não importa quão bem nós achamos que estamos indo, o problema pode surgir também. Nós, como cristãos, nós devemos ter essa consciência que não é o fato de fazermos as coisas certas que vai nos tornar imunes aos problemas. É um aviso para nós que sempre surge conflito entre cristãos, nós devemos cuidar para que aquilo não venha a ser algo que não temos como resolver. Então, aqui nós entendemos que, de fato, também podemos ter problemas quando temos muito. Ter muito pode trazer problemas. Estar fazendo as coisas certas também não nos evita de enfrentar dificuldades. Problemas podem surgir. E quando nós olharmos de versículo 8 a verso 13, nós encontramos aqui a proposta de separação. Abraão disse a Ló: não haja conflito entre mim e ti. Os irmãos não podem ter conflito sem ferir um ao outro. Devemos ter essa consciência. Sempre que surge conflito entre membros da igreja, entre o corpo de Cristo, isso pode trazer resultado que não é um bom resultado. É o caso de você cortar o nariz para ofender a cara. Portanto, nós devemos ter cuidado como nós lidamos com os nossos problemas. Vai acontecer problemas entre irmãos? Vai. Talvez marido e esposa, pai e filho, mãe e filho. Mas nós devemos saber como lidar com os nossos problemas. Se você machucar seu irmão, certamente também você se sentirá machucado. Abraão, em sua sabedoria dada por Deus nesse aspecto, ele disse, para não permitir que isso aconteça, para não permitir que os problemas façam com que testemunha daqueles dois homens fossem denegridos. Desistiu de seus próprios direitos. Ele não murmurou. Ele era homem mais velho, depois de tudo aquilo, ele era líder. Ele tinha direito de escolher primeiro, mas desistiu de seu direito de escolha. Deu a oportunidade para que o seu sobrinho escolhesse. Ele disse, não está toda a terra diante de ti? Como Abraão era o mais velho, Deus deu toda a terra a Abraão. Foi ele quem Deus prometeu a terra, não a Ló. Ele tinha o direito de escolher, mas ele deu a oportunidade para o seu sobrinho escolher. E isso nós podemos considerar que foi pura generosidade da parte de Abraão.
e que o levou a fazer isso. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Abraão não lutou pelo seu direito de escolher. Ele poderia fazer isso, mas não fez. Porque a ocasião, de fato, exigiu que ele lutasse. Ele poderia escolher, mas por amor e confiança em Deus, ele desistiu do seu direito de escolha. Talvez seria alguns hectares apenas de pastagem que ele poderia escolher para que o seu rebanho pudesse ter melhores condições de pastagem, mas ele não fez. Abraão, então, cumpriu o princípio que nós encontramos no Novo Testamento. Cada um cuide não apenas dos seus próprios interesses, mas também dos interesses de outros. Filipenses 2:4. Aqui nós podemos encontrar aquilo que talvez nós podemos dizer amor cristão. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Indo para a direita ou para a esquerda, Abraão sabia que poderia confiar em Deus. Não importa se ele fosse para a direita ou para a esquerda. Mas estando na presença do Senhor, indo para a direita ou esquerda, não importa. Qualquer que seja a direção, ele está na vontade de Deus e Deus cuidaria de sua vida. Então, Abraão entendeu isso. No Egito, Abraão pensou que poderia dirigir a sua própria vida, mas chegou um momento em que compreendeu que ele não é dono, que Deus é quem é superintendente das nossas escolhas, é Ele quem pode nos dirigir. Agora, ele era mais sábio, estava disposto a deixar Deus cuidar de sua vida. Direito, de esquerda, ou de escolher esquerda ou a direita, não importava mais para Abraão, porque Deus está lá. Por confiar em Deus, Abraão, então, precisava ficar, ou não precisava ficar obcecado com aquilo que estava diante de seus olhos, para escolher a parte melhor. Nem lutar para que talvez aquilo fosse os direitos que lhe pertencia. Eu não estou dizendo que nós não devemos lutar pelos nossos direitos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a Bíblia nos ensina que há momentos em que nós devemos deixar de lutar pelos nossos direitos. Há momentos em que nós devemos compreender que deixar Deus fazer as coisas é melhor que nós tentarmos escolher. Quando nós olharmos para o texto sagrado, nós podemos dizer que a forma como a Bíblia nos mostra aqui parece que estava na parte montanhosa da região. Porque dos versículos 10 a 13, então, Ló viu a cidade da planície. Ele estava numa região em que dava para ver aquela região toda. Ele começou a observar a parte boa, a melhor parte para se escolher. Ló então olhou, lembrando bem do Egito, onde se tornaram ricos e enriqueceram, onde podia enriquecer rapidamente com os seus vastos empreendimentos. Talvez, podemos dizer, com os seus vastos empreendimentos comerciais. E aquele materialismo cego. Isto foi o que Ló viu e olhou para aquela região, aquele vale, mas a passagem sugere que houve alguma coisa que Ló não viu. Embora o Vale do Jordão estivesse lá, diante de seus olhos, ele não percebeu o significado do nome. A palavra Jordão significa aquele que desce. Vale regado pelas águas do Rio Jordão, pelas águas que descem de declives das montanhas daquela região. A Bíblia disse que estava como jardim do Senhor. Então aqui
nós encontramos aquela região de Galileia, Mar de Galileia, descendo, caindo abaixo do nível do mar, até o Mar Morto. Toda aquela região que estava bem regada, que dava para pastorear, Ló então olhou para essa direção, que é extremamente bonito de se ver, escolheu aquela área. Aqui os homens de Sodoma eram ímpios, grandes pecadores diante do Senhor. Essa parte Ló não tinha atentado. Ló viu rentabilidade dessa cidade, mas não viu a corrupção moral. Ele não percebeu a corrupção moral. O nome de Sodoma hoje ainda é ligado como uma forma de pecado que nós podemos dizer um pecado repugnante. Isso, embora a vida da cidade fosse moralmente pobre, estava escondida só riqueza, uma beleza falsa. Pecados notórios cometidos ali não havia impedido Ló de escolher aquela região. A Bíblia diz que Ló olhou para essa direção, então ele escolheu para si aquela área. Escolheu para si. E aqui nós podemos lembrar que a prática aqui dita de homens de Sodoma e Gomorra é uma prática homoafetiva. E muitas vezes as pessoas querem justificar que o pecado lá não era pecado do homossexualismo, mas estava dizendo sobre negligência ou cuidado com pobres. A Bíblia não está dizendo que isso também não seja, mas o que o texto nos indica, quando se trata de sodomia, fala de prática homossexual. Então, este povo vivia esta prática. E aqui nós temos esta informação no sentido de que o pecado desse povo foi mencionado aqui. Lemos então que o Ló não percebeu tudo aquilo, e isso antes o Senhor não havia destruído Sodoma e Gomorra. A menção de julgamento estava aqui, para nos mostrar que o julgamento está por vir. Deveria chegar a qualquer momento, mas Ló não tinha atentado para isso. Então, nem Abraão, nem Ló poderia saber que um dia Deus destruiria aquela cidade. Todavia, nós podemos entender que a escolha que Ló fez, escolheu para si, como a Bíblia diz. Ele foi enganado naquilo que os seus olhos viu e escolheu ficar nessa direção. Escolheu para si. Muitas vezes nós também fazemos escolhas desta maneira, sem atentar nas consequências que a escolha pode nos trazer. O que temos aqui é descritivo. Isso fará com que Ló começasse a armar suas tendas em direção a estas duas cidades. Ló escolhe para sua porção na terra, versículo 10 a 13, ele fez essa escolha e começou a morar aproximando daquela direção. E nós podemos entender que talvez ter pensado dessa maneira, e ele não fez questão de tomar cuidado de abandonar o homem que tinha promessa de Deus de herdar aquela terra. E aqui nós encontramos uma escolha que uma pessoa pode fazer, que de fato pode trazer consequências graves. Ló se enganou depois de fazer isso. A Bíblia nos diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente perverso, quem pode saber disso? Quem quer ganhar esse mundo vai perder a sua própria vida, diz a Bíblia. E nós encontramos aqui algo que nos leva a pensar. Quando Moisés escreveu esse texto,
Ele queria mostrar o perigo que este povo representava para o povo de Deus, chamando a atenção, cuidado, a terra que o Senhor prometeu, o povo na qual vocês vão viver perto deste povo, este povo no passado comportou dessa maneira. Ló teve uma experiência que não deve repetir com vocês. E o povo ocupava esta terra, uma terra bonita, uma terra que mana leite e mel, mas precisam tomar cuidado. Ló fracassou, caiu na armadilha desse povo, e Moisés então estava chamando a atenção ao povo de Deus que ia herdar esta mesma terra para se cuidar e não cair no mesmo pecado. São terras bonitas, mas são bonitas por gente perversas também estavam morando lá. Pode fazer alianças que pode trazer consequências. E, portanto, não fazer aliança com esse povo. Não fazer com aliança com eles, porque essa aliança pode trazer consequências. Como nós podemos ver aqui, isso chama a nossa atenção para que, de fato, nós entendemos que, como povo de aliança, que somos a aliança que nós temos com Deus, nós devemos ter cuidado. A nossa aliança que nós fazemos com o mundo pode trazer consequências. Então, e esta região, quando nós olharmos no Novo Testamento também, o texto bíblico narra que quando Jesus vai começar o seu ministério terreno, deixou Nazaré, onde cresceu, foi morar em Cafarnaum, que ficava localizada na praia noroeste de Quinéret, que é a Mar da Galileia. Por que isso é importante? Nós encontramos aqui chamado assim, devido ao seu formato semelhante de Quinor, que é harpa, Mar de Galileia. Então, aqui, quando nós lemos João 6, versículo 1, Mar de Galileia é chamado Mar de Tiberíades. E isso nos leva à compreensão de que aquela região que habitava esse povo, que é um povo tão pecador, e, portanto, pertencia a tribos de Issacar, Zebulão, Aser e Naftali. Aqui, quando nós olharmos para Gênesis 49, versículos 13 a 21, vemos Jacó abençoando seus filhos, e estas 4 tribos ocupavam esta região. Esta região era tão desprezível que quando Salomão tentou presentear com 20 cidades desta região ao rei Irão, rei de Tiro, ele depois devolveu esta cidade para Salomão porque não queria, era uma região desprezada. Mas aí vem uma boa notícia. A boa notícia é que nesta região que o nosso Salvador iniciou seu ministério terreno. A Galileia é o local onde pregou arrependimento porque o reino de Deus estava próximo. Aqui nós vemos Basileia em grego, que é reino ou domínio de Deus naquela região. Galileia era uma região desprezada por outros judeus por ter povos mistícios, na sua maioria gentílica. Então, aqui nós podemos dizer que o que aparece aqui, etnos, ou então a ideia de povo não judeus que ocupava esta região, nós podemos dizer que são desconhecedores de Yahvé, Deus da aliança. Isso fez entender como aquela região tinha caído em seus pecados e, fundamentalmente, escuridão espiritual. Porém, ali que Jesus cumpriu a profecia de Isaías 9, diz a Bíblia: mas para a terra que estava aflita, não continuará obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso. O caminho de mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Ou seja, nós estamos falando da escuridão daquele povo que desconhecia a verdade salvífica. E agora Cristo veio e fez com que aquilo tornasse uma região em que a salvação raiou, traz a luz do Evangelho e que cresceu até chegar a nós. Graças a Deus,
pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também vivíamos na escuridão, mas Cristo veio e traz a luz do Evangelho. E nós não devemos fazer escolhas baseadas nas aparências, nem ceder aos apelos da vida, mas, de fato, nós devemos deixar ser traídos por aquilo que é a aliança de nosso Deus que Ele fez conosco em Cristo Jesus, que nos traz a salvação. E quando nós olharmos para o versículo 14 a 18, o Senhor desce então, fala com Abraão depois dessa separação. Não há dúvida de que a ferida infligida pela separação de Abraão e seu sobrinho, e agora Deus vai confortar este homem, renovando a promessa de dar a terra e de um filho. Deus promete aquela terra a Abraão, aos seus descendentes também para sempre. Depois que Ló separou dele, então Deus veio e fez questão de reiterar aquela promessa. Toda a terra que vê, eu dou a você, ou dei para ti. Aqui nós encontramos o que faz Abraão lembrar daquilo que é a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Portanto, nós podemos ver isso quando nós lemos o versículo 16. Deus lembra a Abraão a sua promessa de dar a Abraão muitos descendentes. Não seria Ló, mas seria o próprio filho de Abraão, que Deus é fiel às suas promessas. Farei seus descendentes como pó da terra. Deus disse, os seus descendentes novamente. Esta promessa de muitos descendentes foi feita a Abraão quando ele morava em Ur de Caldeus. Aqui Deus fez de novo. E Abraão então caminha pela terra que Deus lhe deu, para ver toda aquela extensão. E Deus disse, levanta-se, caminhe pela terra, em seu comprimento, largura, pois eu te dou esta terra. E como sinal da recepção daquela terra, pela fé. E Deus, que é fiel nas suas promessas, veio agora confortar este homem e renovar a sua promessa. Aqui nós podemos dizer que esse lugar onde ele morava, perto de Terebintos de Manré e então em Hebron, nós temos um significado aqui interessante, que é gordura ou força. Nós podemos dizer plenitude de suplemento. Onde há plenitude de suplemento, daquela que poderia ser necessidade talvez, mas Deus coloca este homem num lugar onde há plenitude de suplemento, porque Deus é quem supre a necessidade. Senhor, então, aqui nós encontramos a comunhão em Hebron, o que significa comunhão ou associação. Nós podemos dizer, Abraão, mais uma vez, andou na gordura, na comunhão, na associação com aquele Deus que o chamou e lhe fez promessas. E ele edificou o altar ao Senhor, disse a Bíblia, e aqui ele, mais uma vez, adorou ao seu Deus. Nós podemos dizer que o que nós podemos compreender aqui é que nós devemos descansar na provisão de nosso Deus. Deus tinha plano para este lugar e para Abraão, o Senhor então proveria algo para este homem. Abraão confiou nisso e vemos sua confiança demonstrada quando ele construiu altar, edificou, ergueu altar e fez sacrifício para seu Deus. E nós, como cristãos, temos provisão final de Deus. Não temos necessariamente um pedaço da terra prometida. Nós temos uma pessoa. Deus deu o seu Filho por nós. Ele morreu e ressuscitou para que fôssemos salvos, para que a nossa salvação fosse garantida. E é por isso que podemos estar contentes. E nós temos nossa porção, o tesouro eterno, salvação em Cristo Jesus. Você é capaz de confiar na provisão de Deus?
ou então você confia nos seus méritos, pode ser a sua formação, a sua capacidade. Em que você confia? Você acredita que Deus tem plano e um lugar para você por causa de Cristo? Por causa daquilo que Cristo fez? Então nós devemos descansar e contentes no nosso Deus que nos fez a promessa. Talvez a pergunta que nós podemos fazer, o que é que isso então tem a ver conosco? O que é que as promessas do passado, o que é que as promessas feitas a Abraão têm a ver conosco? Essas promessas são importantes para nós e se relacionam conosco porque entre elas há uma que diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É ali que nós entramos. Talvez você esteja pensando, mas aquela promessa de dar terra, ele deu terra para a descendência de Abraão. Mas ele disse, em ti serão benditas as famílias da terra. Aquela região que vivia na escuridão, é ali que Cristo começou o seu ministério. E isso abrange, e a nós também, aquele ministério começado por descendente de Abraão, que através dele as nações seriam abençoadas. Com isso nós podemos dizer que o que aconteceria com a descendência de Abraão, um dia seria enviado alguém. Por intermédio dessa pessoa, a família da terra seria abençoada. Então aqui temos a conexão entre a promessa o Evangelho de Cristo Jesus, porque por meio de quem todas as famílias foram abençoadas foi Jesus o Cristo. Ele é descendente prometido a Abraão, não o sobrinho. Deus sabia que através dele, daquela promessa, viria alguém, viria um descendente, que através dele as nações seriam abençoadas. Dessa forma que as promessas feitas a Abraão atingem a mim e a você. De modo que todos nós fomos abençoados, é por isso que estamos aqui hoje. Se não fosse essa promessa, talvez não estaríamos. É dessa forma que essas promessas servem para nós. Ló não fazia parte dessa promessa. Por isso ele não poderia estar na companhia de Abraão. Embora ele não tenha feito promessa para Ló também, porque as nações seriam abençoadas, os moabitas eram um povo que descendia de Moabe, filho de Ló também. Lembra da Ruth, que casou com Boaz? Deu a luz a Obed, pai de Zessé, e Zessé gerou a Davi. Também fez parte, foi tangido pela graça de Deus por causa dessa promessa. E nós fomos tangidos também. Pelo Evangelho, todos tornaram parte dessa promessa. O cumprimento das promessas feitas a Abraão nos fez estar hoje aqui. Por isso podemos olhar para essa promessa e dizer, as promessas se cumpriram em mim. As promessas se cumpriram em você. Não sou judeu, não pertenço a nenhuma tribo de Israel, mas o Senhor enviou o seu filho. Fez com que o seu filho nascesse da descendência de Abraão e na linhagem de Davi. Sendo Deus homem, tomou o nosso lugar. O castigo que nós merecíamos foi colocado sobre ele, para que a sua justiça fosse imputada a nós. Graças ao nosso Deus, louvado seja Deus por causa de descendente de Abraão, que em Cristo Jesus nós fomos resgatados. Mas você já recebeu Cristo como seu único Salvador? Quero lhe dizer, já pode desfrutar das bênçãos eternas pela fé.
já pode se alegrar porque você tem promessa de uma terra, novos céus e nova terra. E Deus que cumpriu as promessas do passado, e em Cristo Jesus nos salvou, Ele foi fiel a essas promessas, Ele vai cumprir as outras promessas que estão para cumprir. Cristo vai voltar e nós teremos encontro com Ele. E nós herdaremos novos céus e nova terra. Que Deus nos ajude, que nós tenhamos em vista essas promessas e que acreditemos nelas, aguardemos a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Mais uma vez oremos. Deus nosso Pai, glorificado seja teu nome, louvado seja teu santo nome pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado por aquilo que Cristo fez por nós. Sabemos que o que foi feito na cruz foi o cumprimento daquelas promessas feitas a Abraão. Mas, não obstante, nós hoje estamos aqui ainda aguardando o cumprimento da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos momentos que nós teremos que escolher, tomar decisões. Talvez não teremos como fazer decisões, escolhas, as melhores escolhas, mas nós queremos que nos guie, que nos dê graças de fixar os nossos olhos nas tuas promessas e confiar em ti. Esperar que o Senhor nos guie e nos oriente através da tua palavra. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.